Saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Pastor Sérgio Gomes, glória a Deus. Quero deixar aqui uma palavra para a nossa breve meditação em nome de Jesus Cristo. Uma palavra bem conhecida em nome de Jesus, glória a Deus. E prometo que eu vou ser breve em nome de Jesus, glória a Deus. Está aqui no livro, aliás, nas cartas, né? Glória a Deus. De Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 27 ao 31, somente, né? É sobre a chamada de Deus, né? Glória a Deus. Na vida de Levi, a vocação de Levi, tá certo? Eu vou adiantar a leitura aqui. E diz assim a palavra de Deus. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levou-se e o seguiu. Levantou e seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médicos cristãos, mas sim os enfermos. Eu vim chamar os justos, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Glória a Deus. Palavra de Deus muito conhecida, só para nossa breve e momentânea meditação, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus ele veio implantar o reino dele. E Jesus tinha um projeto definido no seu coração. Glória a Deus, né? Ele implantaria a palavra dele, ele discipularia, ele formaria aqueles que seriam os seus discípulos, porque ele sabe que o ministério dele vai ser relâmpago, né? Vai ser rápido, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus, né? E é interessante que Jesus não chama os prováveis, né? Ele chama os improváveis, glória a Deus, louvado seja Deus. E é interessante que aí você vê, aqui no texto está dizendo, né? Dos fariseus, dos escribas, né? Umas facções religiosas, os religiosos da época, né? Glória a Deus. Aqueles que nem faz e nem permite que você faça, né? Mas se Deus levantar um para fazer, ele logo já considera como inimigo do reino, né? Porque é tipo assim, não sei se você é cônscio comigo nisso, mas é tipo assim, glória a Deus, Deus só pode usar ele, né? Deus, quando Deus usa ele, é Deus usando. Quando Deus usa você, não é você, Deus não está usando. Então, essas coisas, né? Infelizmente, o inimigo tinha que ser de fora, mas infelizmente nasce de dentro, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, nesse caso aqui específico, para a gente falar, né, que é o que a gente quer falar, nesse caso específico aqui, glória a Deus, Jesus, né, porque o Mateus, o Levi, ele é chefe dos publicanos, né? E você conhece a respeito do publicano, que é um publicano, né? Um publicano, glória a Deus, era alguém que foi chamado por Roma, né? Era judeu, né? Era judeu, mas estava a serviço de Roma, né? Tinha autorização de cobrar impostos, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. E por que os publicanos eram odiados pelos judeus, né? Porque os publicanos eram assim: se o imposto desse óculos aqui, ó, fosse R$1, eles chegavam e falavam: não,
tem que cobrar isso aqui. Se esse óculos valesse R$2, eles falavam, não, esse óculos aqui vale R$3. Por quê? O que eles queriam com isso? Eles queriam justamente cobrar mais, né? Por isso que ele cobrava mais. A Bíblia diz que ele roubava a sua própria nação, né? Olha só, e olha só quem que Jesus chama, né? Quando Jesus vai chamar uma pessoa, né, para estar ao lado dele, para estar fazendo a obra, Jesus não chamou um fariseu, não chamou um escriba, não chamou um sacerdote da época, ele chamou uma pessoa que era improvável, era odiado, não é? Glória a Deus, mas Jesus chama esses, interessante, né? Glória a Deus, às vezes a gente acha que a pessoa que a pessoa pode, né? Glória a Deus, o Deus e a força do Evangelho, não é? O poder do Evangelho. É claro que é Deus, isso é indiscutível, né? Nós todos viemos em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo não está mais aqui. Então por que os sinais, prodígios e maravilhas continuam sendo feito por pessoas comuns como eu e como você, como Mateus, como outros que Deus tem levantado? Os efeitos são os mesmos, glória a Deus, né? É o efeito da palavra de Deus quando é pregada, não é? Quando é pregada, quando é ensinada, quando enfim. Glória a Deus, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer aqui que Jesus, né, ele chama Mateus, vem, segue-me. Mateus não só largou o seu ofício ali, né? Acreditamos que Mateus deve ter ido, eu não parei para tentar, para procurar isso, para estudar isso, né? Mateus deve ter ido lá em Roma, deve ter entregado o cargo dele, porque agora ele ia servir o mestre, né? Porque em sequência a gente vê o Levi dando uma festa, né? Para muitos publicanos como ele, porque ele era chefe de publicano, né? Glória a Deus. E Jesus estava lá no meio, com ele comendo e bebendo. Jesus estava ali, né? Glória a Deus. Aí chegaram os acusadores, falaram assim, olha, seu mestre comendo com publicanos e pecadores, pessoas que vêm acusar, não é? Glória a Deus. Ele nem faz e nem quer que os outros façam, né? Aleluia, Jesus. Ou quando vê, o negócio está ali, ninguém mexe, né? Às vezes acontece muito na igreja isso aí, né? O louvor está lá, está parado, a evangelização está lá, está parada, o discipulado está lá, ninguém faz, ninguém mexe, né? Glória a Deus, não tem voz de comando ali, não comanda, ninguém comanda nada, mas quando chega uma pessoa que vai lá e começa a fazer, rapidinho, né? Rapidinho se levanta opositores, glória a Deus, louvado seja Deus, né? É o que aconteceu, não é? Ninguém fazia, Jesus chegou, só que Jesus chegou e foi fazendo. O problema deles era esse, né? Que Jesus chegou, né? Na barba do judaísmo, aliás, Jesus próprio era do judaísmo, né? Ele vem desta família, né? Glória a Deus. E Jesus começou, Jesus não mandou abrir igreja, Jesus não estava ali instituindo uma religião, não, uma denominação, não. Ele começou, tinha alguém enfermo lá, vou ali orar, orava, a pessoa era curada, glória a Deus. Tinha alguém ali que estava precisando de ajuda, ali estava Jesus, e Jesus foi trazendo, as pessoas foi vendo quem era o bom mestre e foram seguindo ele, glória a Deus, louvado seja Deus. Não porque é da religião tal, é da religião Y, não tinha esse negócio, né? Nem hoje, glória a Deus. A gente faz a obra de Deus livremente, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus, né? E aí esse texto fala muito do chamado, né? Do chamado. Esse foi a questão do Mateus, né? Glória a Deus, mas teve a questão do Pedro, teve a questão do Tiago, do Judas, teve o chamado, como você teve o seu chamado, como eu tive o meu chamado na minha vida. Jesus nos chama, né? Jesus te chama aí, vaso.